Você já percebeu como de repente o mundo inteiro voltou os olhos para a cidade de Gaza? Um pequeno território no mapa, mas com peso espiritual e histórico, que desafia a compreensão humana. Políticos falam em acordos de paz, analistas buscam culpados e as manchetes mudam todos os dias. Mas há algo que ninguém quer admitir. O que está acontecendo ali não é apenas política, é o cumprimento exato das profecias que a Bíblia anunciou há milhares de anos. Gaza, Israel, Jerusalém, esses nomes não são apenas lugares, são sinais. E ignorar isso é como fechar os olhos enquanto o relógio de Deus marca a contagem regressiva dos sinais dos tempos. Muitos acreditam que o conflito em Gaza é apenas resultado de diferenças culturais ou disputas territoriais, mas as Escrituras revelam algo muito mais profundo. Por trás dos muros destruídos e das sirenes de guerra, existe uma batalha espiritual que o mundo moderno insiste em negar. As mesmas vozes que pedem paz são as que ignoram a verdadeira causa do caos, a distância do homem em relação ao Criador. O curioso é que, enquanto líderes buscam resolver a guerra com tratados, o céu cumpre silenciosamente seu plano. A Bíblia já previa isso, e quem entende as profecias sabe que cada explosão, cada tentativa de cessar fogo, é uma página do Apocalipse sendo virada diante dos nossos olhos. Talvez você nunca tenha percebido, mas Gaza não é apenas uma cidade em ruínas. É um símbolo profético da humanidade. O mesmo espírito de rebeldia que reinou ali nos tempos de Sansão ainda habita nas decisões de um mundo que tenta construir paz sem Deus. E enquanto as manchetes falam de destruição, as Escrituras falam de propósito. Tudo o que está acontecendo aponta para um desfecho maior, inevitável e glorioso, a volta de Jesus. A questão é: você está preparado para entender o que realmente está por trás disso tudo? Contexto histórico de Gaza. A cidade de Gaza é uma das mais antigas do mundo, um território que parece carregar nas areias o peso dos séculos e o eco das promessas divinas. Situada entre o Egito e Israel, ela sempre foi um ponto de passagem e de colisão entre impérios, religiões e culturas. Desde os primeiros relatos da Bíblia, Gaza aparece como palco de batalhas que vão muito além do físico. São choques entre luz e trevas, entre fé e idolatria. O viajante que atravessasse suas rotas milenares sentiria a presença de uma terra observada pelo céu. Por suas ruas marcharam exércitos. Em seus templos ergueram-se deuses pagãos. E nas sombras de seus muros ecoaram orações e gritos de guerra. Cada pedra, cada ruína, conta uma parte dos sinais dos tempos. Nos tempos antigos, Gaza era uma das 5 grandes cidades dos filisteus, um povo poderoso e inimigo de Israel. Enquanto o povo hebreu buscava a orientação divina, os filisteus seguiam seus próprios deuses. E é nessa tensão que a cidade de Gaza se tornou símbolo do confronto espiritual. Não era apenas uma disputa por território, mas por propósito. A Bíblia narra que mesmo diante da força dos inimigos, a mão de Deus se movia em silêncio, cumprindo suas profecias de forma precisa e inevitável. Esse embate entre fé e soberba continua ecoando até hoje, como se a história daquela antiga terra ainda se repetisse nos corações humanos, onde cada um trava sua própria guerra entre o sagrado e o profano. Com o passar dos séculos, Gaza foi conquistada e reconquistada por impérios: egípcios, babilônios, persas, gregos e romanos. Cada domínio deixava suas marcas, mas nenhum conseguia apagar o sentido espiritual daquele território. Para quem lê as Escrituras com discernimento, percebe-se que Gaza nunca foi apenas um ponto geográfico, mas um sinal profético. Os profetas Amós, Sofonias e Zacarias anunciaram juízos contra ela, descrevendo sua destruição e abandono. No entanto, por trás das ruínas havia sempre uma mensagem divina, a lembrança de que a arrogância humana tem prazo de validade.
Quando os homens desafiam as leis espirituais, a história se encarrega de lembrá-los de que Deus continua soberano sobre todos os povos e nações. Mas há algo fascinante na forma como Gaza atravessa os milênios. Mesmo em meio à destruição, ela sempre ressurge. Isso nos ensina que o homem pode reconstruir muros, mas jamais poderá reconstruir aquilo que é espiritual se continuar afastado de Deus. Pense nisso. Quantas vezes a humanidade tenta criar acordos de paz, tratados e alianças políticas sem curar o coração que gera o conflito? É o mesmo ciclo que se repete desde os tempos antigos. Líderes prometem estabilidade, mas ignoram o que está escrito nas profecias. Enquanto o mundo celebra diplomacia, o céu observa os bastidores da história, onde a justiça divina age silenciosa, preparando o cenário para a volta de Jesus. O episódio de Sansão em Gaza, relatado na Bíblia, é um símbolo poderoso dessa lição. O homem que possuía força descomunal foi derrotado não pela espada, mas pela fraqueza do coração. Preso e humilhado na cidade de Gaza, Sansão representa o próprio ser humano, dotado de dons, mas vulnerável quando se afasta do propósito divino. Quando ele derruba o templo de Dagom, não é apenas uma vitória física, é um sinal espiritual, o colapso dos falsos deuses diante da glória do verdadeiro Deus. Assim também ocorre nos dias de hoje. As estruturas humanas desmoronam quando são erguidas sem fundamento espiritual. E os sinais dos tempos continuam a se cumprir diante dos olhos de quem sabe discernir o invisível. Estudar a história de Gaza é como olhar para um espelho profético. O que aconteceu ali não ficou no passado. É um prenúncio do que ainda virá sobre as nações. Por trás de cada guerra, cada tentativa de cessar fogo e cada acordo de paz, há uma trama espiritual sendo desenrolada pelo próprio Criador. Entender Gaza é entender os desdobramentos da humanidade diante do plano divino. E talvez, ao observarmos as ruínas daquela cidade de Gaza milenar, percebamos que o mesmo Deus que julgou os povos antigos continua chamando o mundo ao arrependimento. Porque o tempo avança, os sinais se intensificam e Israel permanece como o relógio profético do mundo, anunciando que algo grandioso se aproxima. Gaza na Bíblia, menções e significados. Na Bíblia, a cidade de Gaza surge como um território de contraste entre o poder humano e o propósito divino. Desde os tempos de Abraão até o período dos juízes, Gaza simboliza resistência à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, é testemunha da sua paciência e soberania. Em Gênesis, ela é citada como limite das terras que pertenciam aos filisteus, povo que frequentemente se levantava contra Israel. Essa menção não é apenas geográfica, é espiritual. Representa uma fronteira moral, onde o homem insiste em viver segundo seus próprios caminhos, mesmo diante das advertências divinas. Por isso, Gaza não é só um lugar, é um espelho que reflete o coração humano afastado do Criador. Quando lemos o livro de Juízes, encontramos Gaza novamente, desta vez em um dos episódios mais marcantes das Escrituras, a história de Sansão. O homem escolhido por Deus para libertar Israel dos filisteus foi aprisionado justamente nessa cidade. Lá zombaram dele, cegaram-no e o exibiram como troféu diante do deus Dagom. Mas no momento de sua maior fraqueza, Sansão clamou ao Senhor e derrubou as colunas do templo, destruindo o orgulho dos inimigos. Essa cena é muito mais que um ato de força física, é uma revelação espiritual. Mostra que Deus, mesmo quando o homem parece derrotado, ainda tem poder para transformar o fim em recomeço. Gaza, nesse contexto, representa o lugar onde a humilhação pode se converter em redenção. Os profetas também falam sobre Gaza com tons de julgamento e advertência. Amós, por exemplo, declarou: "Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo", mostrando que a cidade acumulou sobre si o peso da injustiça e da violência.
Já Sofonias profetizou sua destruição, dizendo que ela seria abandonada e desolada. Essas profecias não eram apenas para aquele tempo. Elas ecoam como lembretes de que nenhum império humano está acima da lei divina. Quando o homem busca domínio sem humildade, Deus move a história para restaurar o equilíbrio. E o que vemos hoje nas manchetes, quando o mundo volta os olhos para Gaza, é o cumprimento gradual desses mesmos princípios espirituais. Interessante notar que, em alguns textos da Bíblia, Gaza aparece associada à idolatria e ao orgulho. Era uma cidade que prosperava economicamente, mas espiritualmente estava corrompida. Seus mercados eram cheios, seus muros imponentes, mas o coração de seu povo era vazio de fé. Essa é uma das lições mais profundas. A verdadeira ruína de uma nação começa na sua alma. De nada adianta ter poder, riqueza e influência se o espírito estiver distante da verdade. É o mesmo que acontece hoje, quando nações modernas celebram acordos de paz sem arrependimento. O exterior brilha, mas o interior continua em guerra. E é nesse contraste que os sinais dos tempos se tornam visíveis aos que têm discernimento espiritual. Há também um significado simbólico em Gaza ser uma cidade fronteiriça. Nas Escrituras, fronteiras representam transições entre o que é santo e o que é profano, entre o que pertence a Deus e o que pertence ao homem. Assim, Gaza é o limite entre o propósito divino e a rebeldia humana. Ela marca o ponto onde as nações decidem se vão se submeter à vontade de Deus ou continuar desafiando-a. O mesmo acontece dentro de cada pessoa. Há uma Gaza interior, onde se trava o conflito entre o espírito e a carne. Entender isso é fundamental para a vida espiritual. Vencer essa fronteira é como atravessar do deserto para a terra prometida, um ato de fé e entrega. Com o passar do tempo, as menções bíblicas sobre Gaza se tornaram metáforas espirituais poderosas. Ela representa a humanidade quando rejeita a luz, mas também simboliza a oportunidade de arrependimento antes que venha o juízo. Muitos estudiosos acreditam que o atual cenário do Oriente Médio não é apenas político, mas o eco direto dessas antigas profecias. Quando o mundo se agita e Israel se torna novamente o centro das atenções, o relógio profético de Deus continua a marcar cada segundo da história. E talvez compreender o que Gaza significou na Bíblia seja o primeiro passo para entender o que ela ainda significa hoje. Como um alerta para aqueles que discernem que a volta de Jesus se aproxima. Personagens e símbolos de Gaza. Entre as páginas da Bíblia, a cidade de Gaza se torna o palco de personagens marcantes que revelam mais do que meros fatos históricos. Revelam princípios espirituais eternos. Cada personagem ligado a Gaza representa uma face da condição humana. Fé, orgulho, fraqueza, arrependimento. Um dos mais emblemáticos é Sansão, cuja força sobre-humana se chocou contra sua vulnerabilidade interior. Ele venceu exércitos, mas caiu diante de uma paixão. Foi em Gaza que ele provou o preço de brincar com o sagrado. Seus olhos foram arrancados, símbolo da cegueira espiritual que atinge todo aquele que confunde poder com propósito. E ainda assim, no fim, sua queda tornou-se vitória. Quando Deus transformou derrota em juízo, mostrando que mesmo em meio à ruína, há redenção. Outro personagem que surge nas sombras da história é o próprio povo dos filisteus, símbolo da resistência espiritual e da arrogância humana. Eles habitavam Gaza, com prosperidade e confiança em seus deuses pagãos, como Dagon. Aos olhos humanos, eram fortes, mas diante do Altíssimo, eram apenas poeira soprada pelo vento. A presença dos filisteus em Gaza representa a força do homem que confia apenas em si mesmo, que constrói muros para se proteger, mas esquece de edificar a alma. É curioso perceber como, séculos depois, as nações modernas repetem o mesmo padrão.
buscam segurança através de acordos de paz, tecnologias e alianças, mas continuam espiritualmente vulneráveis. O tempo muda, mas o coração do homem continua o mesmo. Os profetas também são personagens centrais nessa narrativa espiritual. Quando Amós e Sofonias anunciaram o juízo sobre Gaza, não o fizeram com ódio, mas com dor e compaixão. Eles viam além da superfície, enxergavam o afastamento de uma cidade que outrora poderia ter sido um canal de bênção. Esses homens eram vozes solitárias em meio à corrupção, chamando o povo ao arrependimento. E é exatamente isso que o mundo contemporâneo precisa: homens e mulheres que se levantem com coragem, sem medo de parecer antiquados, para lembrar à humanidade que há leis espirituais que não podem ser ignoradas. Assim como Israel é o relógio de Deus, Gaza continua sendo o espelho da rebeldia humana diante do divino. Além dos personagens humanos, Gaza está repleta de símbolos espirituais. Suas ruínas representam a fragilidade das construções humanas sem alicerce na verdade. O templo de Dagon, onde Sansão morreu, simboliza a queda dos falsos deuses, os ídolos do poder, do prazer e do ego. Cada pedra que desabou naquele dia é como uma profecia viva sobre o destino de todo o império erguido sobre a soberba. Pense no mundo atual. Quantos sistemas, governos e ideologias estão sendo abalados? Os sinais dos tempos estão por toda parte, e Gaza, em sua história antiga, se torna uma parábola sobre o colapso daquilo que não tem raiz espiritual. É o lembrete de que nada, absolutamente nada, escapa ao olhar de Deus. Outro símbolo poderoso é o contraste entre Gaza e Israel. Enquanto uma representa a resistência ao propósito divino, a outra simboliza o cumprimento das profecias e o renascer da promessa. É como se ambas personificassem as duas escolhas da humanidade: rebelar-se contra a vontade de Deus ou submeter-se a ela. O mesmo se repete dentro de cada ser humano. Há uma parte que luta contra o bem e outra que deseja a luz. Essa dualidade, tão antiga quanto as Escrituras, é o que torna a mensagem de Gaza tão atual. Não se trata apenas de geopolítica, mas de espiritualidade. O verdadeiro campo de batalha não é o território, é o coração humano. Por fim, o nome Gaza, que em hebraico deriva de uma raiz que significa força ou fortaleza, também carrega um paradoxo espiritual. A força que se opõe a Deus torna-se fraqueza. A fortaleza que desafia o Altíssimo se transforma em ruína. Esse é o maior símbolo de todos. O lembrete de que nenhuma muralha pode resistir ao sopro da verdade. E, ao mesmo tempo, é um convite à reflexão. Se até as grandes fortalezas humanas caem, o que será da alma que resiste à vontade divina? A história mostra que o poder muda de mãos, mas o propósito de Deus permanece. E talvez, por trás de cada pedra de Gaza, ainda ecoe uma mensagem silenciosa, preparando o coração do mundo para o próximo mover profético e para a volta de Jesus. O futuro escatológico, quando olhamos para a cidade de Gaza hoje, com seus muros marcados pela guerra e seu povo ferido pela história, é impossível não enxergar nela um espelho dos sinais dos tempos. As profecias antigas já falavam de um Oriente Médio em ebulição, onde o homem tentaria desesperadamente estabelecer uma paz que não vem de Deus. Em meio a diplomatas e generais, o mundo busca estabilidade por meio de acordos de paz. Mas a Bíblia já advertia: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O que acontece em Gaza não é um acaso geopolítico, é o desenrolar de um roteiro profético. Cada conflito, cada cessar-fogo, é mais uma peça se movendo no tabuleiro divino, anunciando que o relógio do céu está avançando rumo à volta de Jesus. Os estudiosos das Escrituras reconhecem que o tempo em que vivemos é o tempo da preparação. Tudo o que ocorre em Israel e em seus arredores, especialmente em Gaza, cumpre em detalhes os avisos deixados pelos profetas.
As nações se reúnem em conselhos, discutem tratados e levantam bandeiras de reconciliação. Mas poucos percebem o enredo espiritual que se desenrola por trás dessas decisões. As alianças humanas, por mais estratégicas que pareçam, são frágeis diante da soberania divina. E o mais intrigante é que quanto mais o homem tenta resolver sozinho, mais se aproxima do cenário anunciado nas profecias. O palco está sendo montado e as cortinas do tempo se abrem lentamente para a maior revelação de todas. Gaza, nesse contexto escatológico, representa o ponto de convergência entre o passado e o futuro. É como se a história voltasse a girar sobre o mesmo eixo, mostrando que o coração humano pouco mudou. O mesmo espírito de rebeldia que ergueu os templos de Dagon ainda se manifesta nas ideologias modernas que negam a existência de Deus. Mas assim como as antigas muralhas ruíram diante do juízo divino, as estruturas humanas de hoje também ruirão. Quando olhamos para o mapa do Oriente Médio, vemos não apenas fronteiras e territórios, mas linhas de uma narrativa profética. A Bíblia está se cumprindo diante dos olhos de uma geração que, muitas vezes, prefere o entretenimento à vigilância espiritual. E é justamente aí que mora o perigo. O futuro de Gaza e de toda a região aponta para um momento em que as nações se voltarão contra Israel, acreditando que podem controlar o destino da Terra Santa. Essa coalizão global é descrita por muitos intérpretes como o prenúncio de uma guerra que ultrapassa a compreensão humana, a batalha final entre o bem e o mal. Os sinais dos tempos já estão no ar. O aumento da violência, o colapso moral, o avanço tecnológico desprovido de ética, tudo isso faz parte da engrenagem profética. Enquanto o mundo corre atrás de soluções políticas, o plano de Deus se move com precisão milimétrica. Gaza, mais uma vez, ocupa o centro desse enredo, não por acaso, mas por desígnio. O curioso é que, no meio dessa aparente desordem, a esperança continua viva. As profecias não foram escritas para gerar medo, mas para despertar consciência. Elas mostram que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda governa a história. Quando se fala em juízo, fala-se também em misericórdia. Quando se fala em guerra, fala-se também em restauração. O futuro escatológico não é o fim, mas o recomeço de todas as coisas. É o ponto em que o homem perceberá que sua segurança não vem dos tratados humanos, mas da presença divina. E é nesse reconhecimento que começa o verdadeiro despertar espiritual que o mundo tanto necessita. Por isso, compreender o destino de Gaza é compreender o propósito de Deus para as nações. A mesma cidade de Gaza que viu a força de Sansão e a queda dos filisteus, verá também o cumprimento de palavras que atravessaram milênios. O cenário pode parecer caótico, mas o enredo é perfeito. O céu não improvisa. O que se desenrola diante dos nossos olhos é o prelúdio da restauração final, quando Israel será plenamente restaurado e o Messias voltará para reinar. Tudo aponta para isso. E quem tem olhos espirituais já sente que o tempo se acelera, que as trombetas se aproximam e que o mundo inteiro está sendo preparado para algo grandioso e inevitável, a gloriosa volta de Jesus. Juízo, misericórdia e redenção. A Bíblia revela que o juízo de Deus não é fruto de raiva, mas de justiça. A cidade de Gaza, ao longo da história, experimentou os dois lados dessa verdade: o peso do castigo e o convite à misericórdia. Quando os profetas anunciaram sua destruição, não o fizeram para celebrar a queda de uma nação, mas para alertar que o pecado, cedo ou tarde, cobra seu preço. O juízo de Deus é a resposta divina à corrupção humana, é a retificação da ordem que o homem distorceu. Mas mesmo quando o fogo consome, há sempre um fio de esperança ardendo entre as cinzas. Gaza, símbolo da resistência, também se torna símbolo da oportunidade que o Criador oferece para todos que se voltam a Ele.
O mesmo Deus que permitiu que Gaza fosse derrubada, também é o Deus que restaura. A Bíblia mostra que após cada período de juízo vem um tempo de reconstrução. É assim na história das nações e na vida de cada pessoa. Quando o homem reconhece seus erros, a misericórdia divina se manifesta com poder. As profecias não são apenas anúncios de tragédia, mas promessas de renovação. Elas lembram que, ainda que os muros caiam, Deus pode reconstruir o que o orgulho destruiu. É por isso que, mesmo em meio às guerras e sofrimentos do Oriente Médio, ainda há um propósito oculto, o de preparar corações para o arrependimento e para a volta de Jesus, o Príncipe da Paz. Dentro do enredo profético, Gaza representa mais do que uma cidade. É o retrato da humanidade em seu ciclo eterno de queda e restauração. O juízo vem para expor o erro, e a misericórdia vem para oferecer cura. Ambos caminham juntos, como noite e amanhecer. O mesmo Deus que julga é o Deus que chora pelas suas criaturas. Ele não se agrada do sofrimento, mas o permite para despertar os adormecidos. Quantas vezes o mundo precisa desmoronar para que o homem volte os olhos para o alto? As profecias mostram que haverá um tempo em que cada nação se curvará diante da verdade. E nesse dia, até Gaza conhecerá a paz que jamais pôde construir sozinha. O conceito de redenção é o ápice da história espiritual da humanidade. Em meio às ruínas de Gaza, o olhar da fé enxerga não apenas destruição, mas possibilidade. A Bíblia ensina que o amor de Deus é tão vasto que alcança até os lugares mais improváveis. E quando pensamos em Israel e nas terras que o cercam, percebemos que Deus usa até o caos como instrumento de ensino. O sofrimento de muitos povos se tornará, nas mãos divinas, um chamado global ao arrependimento. Os sinais dos tempos apontam para esse despertar. O que hoje parece o fim pode ser, na verdade, o início da grande restauração. Pois antes do novo nascer, o velho precisa cair. A misericórdia é a ponte entre o juízo e a redenção. É ela que permite que o homem recomece, mesmo depois de ter quebrado tudo o que Deus lhe deu. A cidade de Gaza, ferida e dividida, é um lembrete de que nenhuma ruína é permanente quando há arrependimento verdadeiro. Muitos olham para o cenário do Oriente Médio e veem apenas desespero, mas os olhos espirituais veem um campo fértil para o agir de Deus. As profecias não terminam na destruição, elas culminam na esperança. A promessa da volta de Jesus é a certeza de que todo sofrimento será transformado em glória e que até as pedras que hoje choram cantarão novamente. Assim, o juízo, a misericórdia e a redenção formam o tripé da justiça divina. O juízo revela a verdade, a misericórdia oferece perdão e a redenção traz restauração. É nesse ciclo que Deus escreve a história do mundo, inclusive a de Gaza. Ele julga as nações, mas também as chama para perto. Ele permite a dor, mas promete consolo. E no meio de tudo isso, o ser humano é convidado a escolher: permanecer na ruína ou caminhar rumo à luz. Porque no final das contas, o maior campo de batalha não está no Oriente Médio, mas dentro de cada um de nós. E talvez compreender isso seja o primeiro passo para a verdadeira paz, aquela que vem de Deus e anuncia que o tempo está chegando. Chamado à reflexão e despertar espiritual. Agora que você compreende a verdadeira origem de Gaza, consegue perceber que o que está em jogo é muito mais do que território e política. O que se desenrola diante dos nossos olhos é o cumprimento de profecias que atravessaram milênios. Cada bomba, cada discurso, cada tentativa de acordo de paz é mais um eco do relógio profético que se move em direção à eternidade. A Bíblia já advertia: haveria guerras, rumores de guerra e nações se levantando contra nações. O que o mundo chama de coincidência, Deus chama de propósito. E talvez este vídeo tenha chegado até você não por acaso, mas como um chamado divino para abrir os olhos e o coração.
Quantas vezes você olhou para as notícias e pensou que tudo estava fora de controle? Pois saiba, nada escapa das mãos do Criador. Mesmo quando o caos parece dominar, Deus ainda reina sobre Israel, sobre as nações e sobre o curso da história. A cidade de Gaza, que já foi símbolo de resistência e idolatria, agora se torna palco de um despertar espiritual global. E esse despertar começa dentro de cada um de nós. O mesmo conflito que vemos lá fora acontece aqui dentro, entre a fé e o medo, entre a entrega e o orgulho. E o verdadeiro campo de batalha é o coração humano. As profecias não foram escritas para gerar medo, mas para gerar preparo. A volta de Jesus não é uma ameaça, é a promessa de restauração, mas ela exigirá discernimento. Quando o mundo clamar por paz, quando todos parecerem satisfeitos com suas próprias verdades, é aí que os olhos espirituais precisarão estar mais atentos do que nunca. Você está pronto para reconhecer os sinais dos tempos? Está disposto a buscar o entendimento antes que o tempo se esgote? Porque o conhecimento sem ação é como luz guardada debaixo do véu. Existe, mas não ilumina. Talvez hoje Deus esteja te chamando para algo simples, mas profundo. Voltar a olhar para as Escrituras com fé e atenção. Leia o livro de Amós, de Sofonias, de Zacarias, e veja como cada palavra se cumpre diante de nós. Observe as manchetes, mas principalmente observe o seu próprio coração. O que acontece em Gaza é apenas o reflexo daquilo que acontece no interior da humanidade. O mundo pode até mudar suas leis, seus líderes e suas fronteiras, mas a verdade permanece. O tempo está se cumprindo e o rei está voltando. E se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algo dentro do seu espírito, então não guarde isso só para si. Deixe seu like, escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou ao seu coração e compartilhe este vídeo com quem precisa entender os sinais dos tempos. E acima de tudo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque ainda há muito mais revelações e mensagens que vão te ajudar a discernir os dias em que vivemos. O tempo está acelerando. As profecias estão se cumprindo. E o chamado é claro: desperte, porque o rei está voltando. E quando ele vier, que ele te encontre com o coração desperto, firme e preparado.